Oi gente, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra contar um pouco da minha história pra vocês. O meu desejo com esse vídeo é mostrar um pouco quem é a Juliana e de que forma Deus tem sido presente na minha história e de que forma todas as investidas de Deus até hoje na minha vida formaram a pessoa que eu sou hoje. Então, através de alguns acontecimentos, eu quero explicar, dar aí o meu testemunho, um pedacinho da minha história pra vocês e eu espero que vocês gostem. Vamos começar com um detalhe importante. Eu venho de uma família católica. Durante a minha infância e a infância do meu irmão, os meus pais eram assíduos na igreja, eles eram engajados, participavam de movimentos. Então, o Felipe e eu, né, meu irmão, nós sempre tivemos essa referência de igreja e a gente gostava de participar. Eu me lembro que a gente tinha esse entusiasmo em estar na igreja com os nossos pais. Só que depois de um tempo, mais ou menos no início da minha adolescência, os meus pais tiveram alguns problemas e eles se afastaram. E como eu era dependente ainda, eu acabei me afastando por tabela, né? Mas eu sempre tinha aquela vontade de falar pra minha mãe, vamos na missa hoje. Eu lembro de ter essa saudade, assim, de participar. E aí depois de alguns anos a gente se mudou de casa, a gente continuou na mesma cidade, mas a gente se mudou de bairro e a gente passou a ser vizinho de uma igreja que hoje é a minha paróquia, que é a igreja de Santa Terezinha. E foi quando minha mãe e eu decidimos voltar a participar. Enfim, resumindo bastante a ópera, em uma das missas dominicais que eu fui, tinha um rapaz, eu lembro dele até hoje, o Elias, e ele estava anunciando um retiro de jovens que teria numa cidade vizinha, na mesma diocese que a minha, só que numa cidade vizinha. O nome desse retiro é Sergipe. Isso foi no ano de 2010. E assim, eu mesmo sem conhecer ninguém, porque na época eu não conhecia ninguém da paróquia, a minha amiga que tinha combinado de ir comigo furou no dia do retiro, mesmo assim eu fui. E gente, foi uma experiência assim, sensacional. Se eu posso comparar com alguma coisa, com alguma sensação que a gente conheça, eu tive a sensação de despertar. É como se eu tivesse acordada, ou melhor, é como se eu tivesse dormido. E aí, de repente, alguém me acordasse assim, ó, pra dizer, não, levanta aí, vamos fazer um negócio aqui rapidinho. Foi um retiro maravilhoso, eu me lembro até hoje, se eu fechar meus olhos, eu me lembro das expressões faciais daqueles jovens, eu me lembro da alegria deles. São pessoas muito felizes e naquele retiro não tinha bebida, naquele retiro, enfim, não tinha nada desses excessos, né, que hoje a gente vê no mundo e que o mundo acredita como felicidade, como alegria, mas aqueles jovens eram felizes. E esse testemunho deles de alegria, de juventude, de energia, de saúde, foi fundamental. Eu considero hoje aquele dali o meu primeiro momento de conversão. É claro que, como vocês vão ver ao longo da história, a conversão ela não é um dia específico, né? Você não se converte pronto, não é um passo de mágica. É um exercício de vontade, é um exercício de perseverança. Mas aquele dali, o Sergipe de 2010, foi um marco mesmo na minha história. Foi quando eu pude receber novamente esse anúncio do amor de Deus. E aí 2010 foi um ano assim realmente muito memorável, porque foi o ano que eu recebi o crisma e foi o ano que eu conheci o Cristiano. E aí a gente entra para um novo capítulo dessa história. Porque quando eu cheguei nesse retiro, quando eu cheguei nesse ano de 2010, eu carregava comigo muitas feridas da adolescência. Eu tinha 17 anos, se eu não me engano. 17 anos. E, enfim, né, adolescente sofre bullying, adolescente tem aquela coisa da rejeição, da aparência. Eu fui uma adolescente com muita espinha, que usei aparelho a minha adolescência inteira. Eu não estava definitivamente dentro daqueles padrões de menina bonita. E isso causou muitas feridas no meu coração, porque eu me sentia rejeitada, sabe? Eu me sentia preterida pelos meninos e me sentia menos bonita do que as minhas amigas. Enfim, tudo isso foi gerando essa carência, né? E quando eu conheci o Cristiano, foi uma coisa extraordinária, porque eu realmente senti que Deus estava querendo me falar alguma coisa. Porque quando a gente completou um ano juntos, você vê, um ano, o Cristiano já começou a falar de casamento. E eu fiquei tipo assim, oi? Eu tava acostumada com relacionamentos super descartáveis, com pessoas que não se davam valor, que se traíam, ou pessoas que não queriam compromisso uma com as outras. Eu me sentia feia, me sentia rejeitada, e aí eu voltei pra igreja, conheci um rapaz dentro da igreja, e esse rapaz quer me levar a sério. Com um ano de namoro, ele já fala que ele quer casar comigo. Então, tipo assim, realmente aquilo pra mim foi uma coisa que eu fiquei assim,
sabe? E é claro que a gente não casou com 1 ano de namoro, vocês sabem, o Cristiano e eu namoramos 5 anos, e nos casamos em 2015. Mas assim, eu senti que o Senhor queria me cercar de todos os lados, sabe? Tudo aquilo em que eu ainda tinha vazios, que eu ainda tinha lacunas, o Senhor foi preenchendo. Eu tinha alguns problemas com meu pai de relacionamento nessa altura também. Coisas bobas, não tinha nada específico, eram alguns problemas de adolescente mesmo. E eu também eu pude resolver, tive a experiência de, através do sacramento da confissão, resolver todas essas questões com meu pai, perdoá-lo realmente. Hoje não tenho mais mágoa nenhuma. A partir desse ano, eu também pude experimentar muito amadurecimento através do serviço pastoral. Porque acaba que ali, quando a gente está servindo numa pastoral, a gente é coordenador, ou é servo, não sei, dependendo da nossa posição, a gente acaba tendo que lidar com pessoas muito diferentes da gente. E isso nos dá um impulso de amadurecimento. Ou a gente desiste, das duas uma, ou a gente sai, se afasta, ou a gente tem que se adaptar. E eu aprendi muito de resiliência nesse período, sabe? Muito mesmo, foi uma coisa marcante. E novamente, resumindo a ópera, eu queria trazer, né, de fazer um rápido de 2010 para 2017, que é o foco, é o que eu realmente quero falar nesse vídeo, para mexer nesses pormenores e explicar tudo direitinho. A minha filha nasceu em 2016, eu casei em 2015, engravidei em 2016, em 2016 mesmo a Giovana nasceu. E como ela nasceu no final de 2016, quase 2017, eu considero 2017 um ano da mudança. Foi o ano que Deus realmente me chamou de novo à conversão. Eu tive esse encontro, eu tive esse momento com Jesus em 2010 e eu sinto que o amor dele foi anunciado pra mim de novo em 2017. Mas o que eu quero dizer com isso? Com o nascimento da Giovana, eu passei por uma frustração muito grande que foi não ter conseguido o parto normal. Eu sei que isso parece uma bobeira, porque tipo assim, sua filha tá bem, você tá bem, por que você tá reclamando da via de nascimento? Gente, eu entendo que seja muito difícil a gente problematizar a cesárea hoje em dia, porque a cesárea se tornou um procedimento de rotina. É como você ir no posto de saúde para tomar soro. A verdade é essa, tá? A cesárea hoje é assim, é banal. As pessoas passam por uma cirurgia de médio porte como essa, achando que tá tudo bem. As pessoas nem conhecem os riscos dessa cirurgia. E eu não. Eu conhecia todos os riscos, eu cresci com a minha mãe pregando o evangelho do parto normal, a verdade é essa. Ela me contava a experiência do parto normal dela, me contava a experiência horrível da cesárea da minha tia, da irmã dela. E tipo assim, então eu cresci com a certeza de que eu queria parto normal. Então não ter conseguido essa experiência foi uma coisa que, por menor que seja, né, afinal tá todo mundo bem, todo mundo saudável, bem, por mais que não seja um big deal, digamos assim, me fez repensar toda a minha vida, porque eu percebi que eu estava reagindo àquela frustração de forma muito imatura, a verdade é essa. Eu estava parecendo uma criança mimada que estava esperneando no chão porque eu não tinha conseguido o brinquedo lá na ReHap. E mais uma vez o Senhor se encontra comigo, assim, 2010 foi como o filho pródigo, né, foi aquela corrida de volta para casa e eu encontrei Jesus. Em 2017 Jesus me leva para o deserto, é realmente essa a sensação que eu tive. Que o Senhor me levou para o deserto, me levou mesmo para esse momento de aridez espiritual, de ingratidão da minha parte, de murmuração, para me explicar certas coisas, para dizer, filhinha, vamos atualizar aí alguns conceitos, porque está bem atrasado. Então, com essa experiência da cesárea, eu pude ver o quão é importante se abandonar em Deus, sabe? O quanto é importante você perceber que até quando alguma coisa sai do seu controle, dá errado, né? Essa situação pode te causar, pode te proporcionar, pode te proporcionar uma experiência de crescimento e de amadurecimento. E por que eu percebi isso? Porque através desse momento em que eu estava triste, em que eu estava deprimida, com uma baixa estima, achando que eu tinha falhado de alguma forma com sentimento de culpa, com sentimento até mesmo de ter sido enganada, porque eu me senti enganada, eu pude auxiliar algumas mulheres de alguma forma, sabe? Seja aqui através do canal, ou seja através de conversas de pessoas que eu encontrei. Eu pude adquirir um conhecimento maior porque esse descontentamento me tirou daquela zona de conforto e eu fui atrás de informação. E também me fez colocar Deus no lugar de Deus, porque no final das contas a gente tenta ser
os nossos senhores, né? A gente tenta ser senhor da nossa vida, mas a palavra final é sempre de Deus, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, entende? Então quando a gente olha dessa forma, e eu precisei disso, por isso que eu falo que Jesus me levou para o deserto, porque eu precisei me afastar um pouco da minha realidade e olhar um pouco de fora para ver o quanto aquele sofrimento, aquela experiência que foi de sofrimento para mim, ela foi frutífera. Porque através dela, Deus fez muitas coisas na vida de outras pessoas. E ser cristão muitas vezes é isso. É você abrir o caminho, né? Você cortar o mato alto lá. E às vezes você mesmo não consegue o que você quer, mas outras pessoas conseguem porque você abriu esse caminho, sabe? Então, 2017 foi um ano maravilhoso pra mim. E da montanha-russa que só sobe, que é um vídeo que eu vou fazer. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e aciona o sino, porque eu vou liberar esse vídeo nas próximas semanas. Que foi o ano que eu percebi que não importa o que aconteça na nossa vida, é sempre pra melhorar, sabe? Por mais que às vezes a gente sofra, a gente chore, a gente se sinta frustrado, é sempre pro melhor. Deus não permite que nada aconteça pra nossa derrota, sabe? Deus não permite que nada aconteça para que a gente morra, para que a gente sofra, mas sim para que a gente evolua, para que a gente cresça. E essa é a montanha-russa que se sobe, porque ela só sobe, né? Mesmo frente a situações difíceis ou sofrimentos, ela só sobe. É só pra gente amadurecer. E eu percebi a importância de fazer hoje aquilo que eu posso, aquilo que tá no meu alcance, para que eu possa alcançar esses objetivos maiores. Então assim, gente, essa é a Juliana hoje, sabe? É a Juliana que faz hoje aquilo que tá no alcance, para que ela consiga os melhores resultados. E é uma Juliana que tem buscado todos os dias olhar para as situações ruins e ver nelas uma oportunidade de crescer. E eu sei que isso parece muito bonito e teórico, mas isso é real. Quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente passa a enxergar a vida por esses olhos, com esses olhos, é muito mais feliz, sabe? Porque a gente vê que não é uma luta, entendeu? Não tem como nos derrotar. Você não derrota uma pessoa que pensa assim. Porque ela vai cair 7 vezes e vai levantar 8. Porque tudo que ela passa, todas as circunstâncias, são sempre pro crescimento dela. Estão sempre a favor dela e nunca contra, sabe? Essa é a Juliana que nos fala quando eu venho aqui falar de alimentação de criança, quando eu venho aqui falar de maternidade, falar de enxoval, seja lá qual for o motivo. Essa é a Juliana que fala, essa é a Juliana que faz roteiro, essa é a Juliana que edita vídeo. E Deus tem sido muito fiel na minha história, sabe? Eu não tenho palavras para expressar o quanto Ele me ensina e Ele cuida de mim em todos os momentos. Até quando eu tô me sentindo desprotegida, vulnerável, Ele tá ali o tempo todo cuidando para que eu saia daquela situação melhor, mais forte, mais inteligente, mais atenta, mais resiliente. Enfim, foi uma Juliana que tomou muita porrada, como é que é a expressão? Foi muito forjada em 2017. Eu passei por muitas batalhas espirituais em 2017. Foi um ano difícil pra mim. Mas 2018 começou com o pé direito, começou cheio de sonhos e cheio de boas expectativas, porque o Senhor estava comigo o tempo todo. Não importa se você está vivendo um momento de deserto, um momento de cruz, depois do sofrimento, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Não desista, tenha esperança. Se inscreve nesse canal que vai ter um vídeo mara sobre a montanha-russa que só sobe. Acredita em mim, essa teoria é mara e vai te ajudar muito, eu tenho certeza. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar esse vídeo. Me sigam lá no Instagram, deixem aqui os seus comentários.